Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Nossa, olha só meu amigo Nilton Mar, diretor de estúdio, quanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente participando dessa aula. O povo de Canavieira, Colônia do Gurgueia 6, Colônia do Gurgueia 1, Eliseu Martins, Floriano, Palmeira do Piauí, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, minha amiga Alana Ravena, Vitória Macedo, a Marileide, enfim, gente linda, maravilhosa que acompanha essa aula e sem perder tempo, porque tempo é conhecimento, e qual será a nossa temática de hoje? Olha só, querido, olha só, querida, hoje o conteúdo será o mundo do trabalho. E o que é mais interessante, querido aluno, querida aluna, é que hoje falaremos sobre o mundo do trabalho, uma revisão, uma retomada de um conteúdo estudado no primeiro bimestre e na próxima semana vamos falar das transformações no mundo do trabalho. Então, tudo que você aprender na aula de hoje será, de alguma forma, contestado na próxima aula. Assista a aula de hoje e você não pode perder a próxima aula. Escutaram bem? Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Floriano, Palmeira, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, Alana, a Vitória, a Marileide, povo lindo que acompanha essa aula. Turma, hoje nós queremos, enquanto objetivos, compreender a perspectiva histórica do trabalho, origem, alienação, desemprego, etc. E compreender conceitos, definições e características do mundo do trabalho. Nossa aula terá 5 partes: trabalho, direito humano e social, relação de emprego, trabalho e alienação, e olha só, revisão e atividades, uma aula magna, uma aula muito bem preparada, sendo lecionada por esse que vos fala, o melhor professor de Projeto de Vida. Olha só, turma, trabalho é um direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada, proclamada pela ONU, Organização das Nações Unidas, no seu artigo 23, faz algumas afirmações sobre o trabalho. A primeira afirmação é: toda pessoa tem direito ao trabalho. Em seguida, fala que toda pessoa tem livre escolha ao trabalho. Olha só, livre escolha do trabalho é justamente a essência do projeto de vida. Então, essa disciplina ela está amparada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a livre escolha do trabalho possibilita que você faça o seu próprio projeto de vida. Também, olha só, a proteção contra o desemprego. Direito de salário igual por trabalho igual. Por exemplo, a mulher não pode receber menos que o homem se o trabalho realizado é o mesmo. Que a remuneração possa garantir a sobrevivência do trabalhador, de sua família, e toda pessoa possui o direito de fundar e participar dos sindicatos da sua categoria. Bom, o trabalho
ou melhor, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi proclamada pela ONU, Organização das Nações Unidas. O Brasil é membro da Organização das Nações Unidas. Então, o Brasil, ele é signatário de diversos documentos que são publicados pela ONU. Sendo signatário desses documentos, o Brasil apoia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que isso reflete na prática? Que, na sua lei maior, na Constituição Federal do Brasil, e, por consequência, nas leis que são derivadas da Constituição Federal, o Brasil deve assegurar todos os direitos humanos. E se você olhar no artigo 6º da Constituição, estão lá direitos sociais de todo brasileiro, entre eles o trabalho. Olha só que interessante. O trabalho é um direito humano assegurado como direito social na Constituição Federal Brasileira. Bom, nessa parte da aula vamos falar do conceito de trabalho, ou melhor, dos conceitos. Temos um conceito pessimista e um conceito otimista. O conceito pessimista, ele vai trabalhar o significado da palavra trabalho. A palavra trabalho, ela deriva do latim tripaliale, ou seja, tripalho. O tripalho é um instrumento de tortura, formado por 3 paus, que era usado para prender condenados que seriam torturados ou manter presos animais difíceis de ferrar. Então, a lógica é essa, no conceito pessimista do trabalho, não é? Se o tripalho é um instrumento de tortura e a palavra trabalho, ela deriva de tripalho, logo, o tripalho é algo relacionado à tortura e ao sofrimento. E se a vida humana depende do trabalho, e o trabalho causa tanto desprazer, logo podemos concluir que o ser humano está condenado à infelicidade. Essa visão pessimista do trabalho, ela está, por exemplo, olha só, descrita nesses versículos da Bíblia, no livro do Gênesis. Logo nas páginas iniciais do livro do Gênesis, quando Adão é expulso do paraíso, Deus dá um sermão em Adão, porque a expulsão de Adão foi causada por ele mesmo, e nesse sermão, Deus fala sobre o trabalho. Ele diz, você vai trabalhar, a terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas. Ou seja, ou você cuida, ara, trabalha a terra, ou ela não produzirá nada para você. Você comerá a erva dos campos mediante o suor do teu rosto, até que você volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará. Esse é o conceito pessimista do trabalho. Mas temos também, olha só, o conceito otimista. É pelo trabalho que as gerações conservam práticas e modificam a natureza. É pelo trabalho que o ser humano modifica o mundo. É pelo trabalho que o ser humano enriquece a percepção do mundo e de si próprio. É pelo trabalho que o ser humano adapta-se a esse mundo e se torna mais humano. O ser humano é um ser de trabalho. O ser humano, ele vê uma montanha e não faz como um animal. O animal, quando ele vê uma montanha, o que ele faz? Ele contorna a montanha, o obstáculo, e continua o seu caminho. O ser humano, ele não se conforma em contornar o caminho. O que é que o ser humano faz? Diante de uma montanha, ele vai furar a montanha e fazer um túnel para poder alcançar o outro lado.
Então, o ser humano ele modifica a natureza, modifica o ambiente mediante o trabalho, tá bom? E é pelo trabalho que surgiu a família, pelo trabalho que surge o Estado, a escola, a religião e outras, certo, instituições sociais. Colônia do Gurgueia 6 e 1, Eliseu Martins, Floriano, olha só, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, minha amiga Alana, Sebastian Vettel, que anunciou a sua aposentadoria. Estava com saudade, eu também, do meu querido aluno Sebastian Vettel. Abraço carinhoso, obrigado pelo melhor professor do Piauí, querido. Abraço mesmo, muito carinhoso para você. Turma, temos a nossa primeira pergunta. Ela está relacionada à visão, ao conceito pessimista do trabalho. Então vem comigo. Quem já sabe, já responde. Quem não sabe, acompanha comigo a reflexão. Bom, a palavra trabalho deriva do latim tripaliare. O trabalho é um instrumento formado por 3 paus, usado para prender condenados ou manter presos os animais difíceis de ferrar. Segundo a descrição acima, a etimologia, numa visão pessimista, relaciona o trabalho a quais realidades humanas? Essa questão ela foi trabalhada nesse slide. Minha amiga Alana Ravena, ela afirma que é a letra B. A Alana diz que é a letra B, relacionado à tortura e sofrimento. Meu amigo Sebastian Vettel afirma também que é a letra B. O povo de São Pedro do Piauí também afirma que é a letra B. Ele é relacionado à tortura e ao sofrimento. E não temos muito o que discutir com relação a isso, queridos e queridas. Muita gente maravilhosa que acertou. Colônia do Gurgueia, São Pedro do Piauí, Sebastian Vettel, Alana Ravena. Olha só quem está participando da aula, Marileide Fernandes, do Anexo de Guaribas do Piauí. Aquele abraço carinhoso, Sebastian Vettel. Fiquei triste em saber da saída do Vettel, porque é um piloto de Fórmula 1 e um grande ser humano. E quem sabe, hein? Uma das minhas maiores torcidas nessa segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 é poder assistir uma vitória do Vettel pela Aston Martin, a sua equipe. Mas vem comigo, olha só, turma. Falar mais um pouco sobre o trabalho, agora sobre a relação de emprego. Recordar, não é? Na relação de emprego nós temos 2 elementos, o empregado e o empregador. Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre eles, tá bom? E temos também uma terceira pessoa chamada trabalhador autônomo. Daqui a pouco falo também mais um pouco sobre ele, tá? Na relação de emprego, nós temos algumas características. Nesse ponto, sim, eu vou falar um pouco mais. E isso, Piastri na McLaren, Alonso na Aston Martin. Piastri disse não para a Alpine, hein? Que curioso, tá? Com tudo, tá? Né? Está com moral Piastri para recusar uma vaga na Fórmula 1, poder escolher. Muita gente sonha com a Fórmula 1, qualquer vaga que seja, o Piastri escolhendo a equipe, hein? Bom, olha só, turma, são 6 características da relação de emprego. A primeira, toda relação de emprego tem um contrato de trabalho. É um acordo que estabelece a relação de emprego, é um documento, ele é escrito e assinado pelo empregado e pelo empregador, é ele que comprova que você está trabalhando para uma empresa. Toda relação de emprego tem uma pessoa física ou empregado. O empregado ele não pode ser uma pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica, a entidade, é o empregadores, tá bem? Bom,
Outra característica da relação de emprego é a pessoalidade. O empregado presta pessoalmente os serviços à empresa. Mas, professor, e o home office? Turma, quando falamos pessoalidade, nós estamos trabalhando o conceito de pessoalidade enquanto pessoa. A empresa quer que a sua pessoa preste os serviços a ela, a empresa. Mas, certo, pode ser por meio de home office, pode ser presencial, vai depender do acordo. Mas no que se fala de pessoalidade, fala-se com relação à sua pessoa. Você não pode ser contratado por uma empresa e colocar outra pessoa para trabalhar no seu lugar. A empresa quer você, a sua pessoa. Com licença. Bom, outra característica, olha só, habitualidade. O trabalho é um hábito que nós incorporamos ao nosso dia a dia, tá bom? O empregado é um trabalhador que presta serviços contínuos. O que isso quer dizer? Se você é contratado por uma empresa, ela vai definir a sua jornada de trabalho. Ela vai dizer, por exemplo, quais dias que você vai trabalhar, um exemplo, segunda a sábado, e ela vai determinar o horário do seu trabalho. Por exemplo, de 7 às 15 horas. Ela vai definir, está bem? O horário, o dia e o horário. O que isso quer dizer? Que você já sabe que da segunda ao sábado, a partir das 7 horas até as 15 horas, você tem que estar prestando serviço para a empresa. Esses dias e esses horários vão se tornar um hábito que você vai seguir os dias corretos. Você não pode escolher, eu trabalho para o supermercado. No meu contrato de trabalho diz que eu trabalho de segunda a sexta, mas semana que vem eu vou só na quarta. Segunda não dá, terça não dá, na quarta eu vou, está bem? Não, você não pode falar isso. Você tem que cumprir os dias e horários determinados, tá bom? Subordinação é uma característica que pesa muito para algumas pessoas. O empregado, ele é vinculado ao empregador, ele é subordinado e o empregador tem o poder de ditar as regras de prestação de serviço. O que isso quer dizer? Ora, o empregador, ele assume os riscos da atividade econômica, ele faz os investimentos. Então, ele tem o direito de chegar aos funcionários, aos colaboradores, aos empregados e falar, olha, eu quero que o serviço seja executado dessa ou daquela forma. Ele tem esse poder de ditar os processos da empresa. Claro que em alguns momentos, nas reuniões da empresa, são abertas oportunidades para os empregados, os colaboradores, exporem pontos de vista e sugestões sobre esse assunto, né? Sobre os processos da empresa. E a melhor parte, olha só, minha amiga Iracema, meu amigo Nilton Mar, a onerosidade. O empregado é um trabalhador assalariado, não é? Em troca do trabalho, eu recebo um salário, porque ninguém é de ferro, não é? O trabalhador merece o seu salário. Temos também uma outra característica, certo? Que é o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo, ele não é empregado e nem é empregador, ou ele é empregado e empregador ao mesmo tempo. Ele exerce sua atividade profissional sem um vínculo empregatício, por conta própria, assumindo os riscos. Por exemplo, um trabalhador autônomo, como um pedreiro, certo? Não, o pedreiro não é o melhor exemplo nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa, um profissional que trabalha limpando ar-condicionado. Ele é contratado por uma empresa para prestar esse serviço, ele é eventual, ele é pontual. Você não vai toda semana limpar o ar-condicionado do canal Educação. Ele vai lhe chamar a cada 6 meses, ou se precisar antes, ou se precisar depois. Não há uma regularidade. Então,
O profissional que vai limpar o ar-condicionado, ele compra o seu próprio material de limpeza, ele possui as suas ferramentas, ele vai dirigir, ele vai colocar a gasolina no carro dele, ele assume os riscos da atividade econômica. Por outro lado, ele não precisa obedecer ninguém no que diz respeito à hierarquia, não é subordinado a ninguém, a sua subordinação é relacionado ao serviço prestado à empresa e a sua atividade econômica é exercida em proveito próprio. Tudo que ele arrecadar é dele, claro, ele vai descontar os gastos com material e, se for uma pessoa inteligente, vai depositar o seu INSS, tá bom? Exemplos conhecidos de profissionais autônomos, profissionais liberais, pedreiros, vendedores ambulantes. É um empreendedor. De certa forma, sim, Alana Ravena. O autônomo, ele é um empreendedor. Claro que um empreendedor, se for bem sucedido, ele vai se tornar um empregador, ele vai precisar, não é? O seu negócio, o seu ramo cresceu, ele vai contratar funcionários, se torna um empreendedor, está bem? Mas na gênese, o embrião, ele é sim um autônomo. Depois, com o sucesso, com o êxito, sendo bem sucedido, se torna um empregador, você está correta, e a pergunta muito inteligente, Alana Ravena. Turma, não vamos responder essa questão, porque ela demanda muito tempo. Vamos logo partir para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Que está relacionada ao trabalho e alienação. O que é alienação? Muitas pessoas têm um conceito errado de alienação. Acho que alienação é a pessoa, que vive no mundo da lua. Eu vivo sempre no mundo da lua, alienado, que não conhece a realidade. O conceito filosófico de alienação, ele está relacionado ao mundo do trabalho e ele foi desenvolvido por Karl Marx. Essa fotografia desse filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, ela expõe o conceito de alienação. O conceito de alienação, ele está profundamente relacionado com a linha de produção. A linha de produção é uma aplicação prática da alienação no mundo do trabalho. Tá bom? O que é uma linha de produção? Olha só, acompanha comigo. Essa sequência de funcionários, por exemplo, está bem? Por exemplo, não é que eles estão fabricando isso. Vamos supor que eles estão fabricando uma cadeira. Está bem? Esse primeiro aqui, ele constrói uma perna da cadeira. Esse segundo aqui constrói uma perna, outra perna. Esse, o encosto, esse executa o final do serviço e outros funcionários, outras partes da cadeira. Ou seja, nossa amiga aqui, Chaplin, ele faz apenas uma perna da cadeira. Ele não tem o conhecimento completo sobre como construir uma cadeira. Ele só sabe construir a perna da cadeira. Isso é uma alienação, ou seja, o trabalhador, ele não tem mais a posse, o conhecimento sobre fabricar o produto, ele só sabe um pedaço e ele fabrica esse produto não para ele, mas para outra pessoa que vai ganhar o dinheiro com a venda da cadeira. Isso tem início com um evento importantíssimo na história da humanidade, que é a Revolução Industrial. Acompanha aqui comigo. Antes da Revolução Industrial, que aconteceu mais ou menos no final do século XVIII, vou colocar aqui, final do século XVIII, não se preocupe com relação à cópia, todo o material disponível no portal do Canal Educação, tá bom? Mas vejam bem, no final do século XVIII, começo do século XIX, tá bom? Olha só, turma,
Antes da Revolução Industrial, antes do surgimento das indústrias e da linha de produção, nós tínhamos o trabalhador, eu, você, um trabalhador. Como acontecia a produção de produtos? Esse trabalhador, ele construía uma cadeira, cadeira feia. Ele construía uma cadeira, ele demorava 2 dias para construir a cadeira e ele vendia essa cadeira por 50 dinheiros. 50 dinheiros. Vejam bem, ele produzia a cadeira, ele tinha o conhecimento de como se construir uma cadeira, ele tinha um ritmo próprio e ao vender, o dinheiro era dele, R$50. O que aconteceu? Surgiram as indústrias. Quando a indústria surgiu e o conceito de linha de produção começou a ser aplicado, criou-se um problema para o nosso amigo. Por quê? Porque a linha de produção torna mais fácil, certo? Torna mais fácil e mais rápido a produção de uma cadeira. Cada um faz uma parte rapidamente. Então, uma cadeira que demorava 2 dias para ser feita, começou a ser produzida em 2 horas. Olha só, já diminuiu o dia. 2 dias para 2 horas para construir uma cadeira. Isso aqui é um exemplo, tá bom? E outro problema, numa indústria, havia muitos funcionários, muitas linhas de produção. Então, num único dia, a produção de cadeiras era, suponhamos, de 1.000 cadeiras por dia que essa fábrica produzia. Acompanha comigo, olha só. Antes, o trabalhador construía a sua cadeira e vendia por R$50 e ficava com seu dinheiro. Depois, uma quantidade grande de trabalhadores construía 1.000 cadeiras, cada cadeira em 2 horas. O que aconteceu? O preço da cadeira caiu. O que era R$50 virou 5 dinheiros, virou 50 dinheiros, virou 5 dinheiros. Ora, meu amigo aqui trabalhador, ele por mês, ele fazia 15 cadeiras, vendia por 50, vamos fazer o cálculo aqui. 15 vezes 50, por mês ele arrecadava 750 por mês dinheiros com sua cadeira, com suas vendas de cadeiras. Mas ele não conseguiu mais vender cadeiras, porque a cadeira custava 50 dinheiros e a fábrica colocava no mercado uma cadeira R$5. Ele não conseguiu mais vender dinheiro, ele ficou pobre, ficou sem recursos. O que ele fez foi pedir emprego na fábrica. Chegou à fábrica, o patrão disse, tudo bem, eu lhe dou um emprego. Eu vou lhe pagar 100 por mês para você trabalhar por mim. Ora, ele conseguia 750 quando ele era o produtor da cadeira. Agora ele vai trabalhar para outra pessoa, produzir cadeiras para outra pessoa, que vai enriquecer e ele vai receber apenas 100. Alienação. O trabalhador, com a Revolução Industrial, ele perdeu, certo, a posse da produção e do produto. Ele agora trabalha para outro. Ele agora produz para outro. E esse outro é que vai enriquecer. É isso mesmo, Alana Ravena. É a dura realidade. Triste, sim, essa realidade. A primeira geração que trabalhou na fábrica ainda tinha um conhecimento geral sobre a produção do produto. As gerações seguintes não têm. Hoje, você é contratado para uma empresa, você é colocado numa linha de produção, você faz uma peça e não sabe para que serve essa peça que você está construindo.
Você apenas está construindo, não sabe se ela vai virar um carro, não sabe se vai virar um trator e etc. Até uma piada que diz que uma pessoa que trabalhava na empresa 50 anos fazendo o mesmo serviço, no dia que ela se aposentou, ela pediu permissão ao patrão para ir até o final da linha de produção e descobrir o que é que ele fabricava, que ele não sabia. E hoje essa alienação é em nível mundial. O que as grandes empresas fazem? O Brasil tem fábrica de automóveis? Tem montadoras. Ou seja, o banco é fabricado na China. A direção vem da Ucrânia, um exemplo. O motor vem dos Estados Unidos. Os freios vêm da França. Então, a produção de um automóvel ela é internacionalizada. O trabalhador não tem o conhecimento da produção e o país que abriga a montadora também não tem a tecnologia. A tecnologia fica na matriz, certo, da empresa. Isso tudo, turma, é alienação. Expliquei para vocês nessa slide tudo o que tem aqui, certo? O trabalhador fabrica algo que não lhe pertence, certo? Esse é o termo de alienação. Fabrica algo que não lhe pertence e todo o recurso, tudo que é arrecadado, vai ser, né, apropriado pelo trabalhador. Essa relação, ela é desigual, certo? E Marx, então, por isso que Marx afirma que o capitalismo não pode produzir igualdade. O capitalismo é um sistema econômico que ele é fundamentado na desigualdade, tá bom? Essa desigualdade acontece por fatores econômicos. O trabalhador produz para o outro, o patrão é que vai enriquecer. Vamos seguir adiante. Eu vou pular aqui os conceitos de mercadoria, de fetichismo e de reificação, para passarmos ao conceito de mais-valia. Mais-valia é o que torna o seu patrão rico. O seu patrão não fica rico por causa dos lucros. O seu patrão não fica rico por causa das vendas. Ele fica rico por causa do mais-valia, que é um conceito desenvolvido por Karl Marx. Karl Marx é muito odiado pelos capitalistas e liberais, porque Karl Marx foi o grande pensador do capitalismo, no sentido de que Karl Marx ele desvendou alguns mecanismos da estrutura do capitalismo. Ao mesmo tempo que Karl Marx propôs um outro modelo econômico, o comunismo, ele mostra como o capitalismo funciona. O rei ficou nu. O rei ficou nu, certo? Ficou claro para quem quiser buscar o conhecimento como os patrões enriquecem. Vamos entender o conceito de mais-valia mediante uma série de cálculos do nosso amigo Dagoberto. Ó, aqui é o nosso amigo Dagoberto. O que é mais-valia? Dagoberto, ele produz isso aqui para a sua empresa. Ó. Isso aqui tudo é a riqueza criada tudo que ele produziu. E esse aqui é o salário dele. Essa diferença entre o que o Dagoberto produz e o que ele recebe é o mais-valia. Vamos entender isso na prática. Olha só, acompanha comigo, certo? Você não tem aula nesse nível todo dia. Olha só, Colando Gurgueia, Eliseu Martins, Floriano, Palmeira, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, meu amigo Fettel, Alana Ravena, Marileide, acompanha comigo. Dagoberto, vou colocar aqui de novo o nome dele que eu apaguei. Dagoberto, ele trabalha na empresa desse sujeito aqui, fabricando 300 peças por dia. Dagoberto trabalha de segunda a sexta-feira. Normalmente, são 22 dias por mês. Aqui, esses valores foram escolhidos por mim para facilitar os cálculos, está bem? O cálculo é mais complexo, vai depender de empresa para empresa. Esses valores aqui são só para a gente entender o que é o mais-valia, tá? Então, ó, ele fabrica 300 peças por dia durante 22 dias por mês. Bom, então, Dagoberto produziu 300 peças vezes 22.
o que vai dar 6.600 peças. Por mês, Dagoberto fabrica 6.600 peças para a sua empresa. Bom, cada peça, depois de pronta, é vendida por R$5. Agora nós vamos ter uma ideia de quanto Dagoberto produz para a sua empresa. Olha só, agora vamos ter uma ideia. Dagoberto produz mensalmente para a empresa 6.600 peças. Cada uma é vendida a R$5, que dá um total de R$33.000 a riqueza produzida pelo Dagoberto para o patrão. Então, aqui, ó, essa bolsa enorme aqui, ela contém R$33.000. Agora eu pergunto para vocês, Dagoberto recebe R$33.000? Não. O salário do Dagoberto é de R$1.500. Isso aqui é o mais-valia, gente. O que você recebe não é o que você produz. Antes da Revolução Industrial, se o Dagoberto produzisse R$33.000, ele receberia R$33.000. Hoje, ele produz 33.000 e recebe 1.500. Mais-valia é essa diferença entre o que você produz e o que você recebe numa empresa. No caso aqui, R$31.500 é o mais-valia, é a riqueza que vai parar no bolso do patrão, certo? R$31.500. Claro que o patrão, como assumiu os riscos, o investimento no negócio, ele tem que pagar fornecedor, ele tem que pagar água, luz e alguns gastos. Vamos supor que, mesmo com esses gastos que ele pague, ele vai ficar com cerca de 25 mil. Vamos supor, tá bom? 25 mil livres. Então, não é no lucro, não é na venda que o patrão fica rico. É na exploração do trabalhador. É explorando o trabalhador que o patrão fica rico. Não é na venda, não é o lucro. Nunca se esqueça disso. Mas a situação pode piorar. Olha só. 300 peças que Dagoberto fabrica num dia, vezes R$5, equivalem a R$1.500. R$1.500 é quanto o nosso amigo Dagoberto produz num dia. Ele produz num dia R$1.500. E ele recebe por mês R$1.500. Ou seja, Dagoberto trabalha 22 dias por mês e só recebe por um dia de trabalho. Nos outros dias ele trabalha de graça para o patrão dele. Acontece comigo, vai acontecer com vocês, no mercado de trabalho, acontece com seu pai, com seu tio, só que eles não têm consciência disso. Quando você tem consciência disso, dessa exploração, a sua visão de mundo muda. Por isso que Karl Marx é odiado pelos capitalistas, porque ele denunciou isso aqui e mostrou que é isso que está acontecendo até os dias de hoje. Alana Ravena, abraço carinhoso, minha querida. Temos aqui mais alguma pergunta? Não faremos, não responderemos. Vamos passar para a nossa revisão, porque a aula está trabalhando. Melhor trabalhar para si, não é, Alana Ravena? Aí, Alana Ravena, nós vamos entrar na questão da sociedade do cansaço, uma temática desenvolvida por um filósofo coreano chamado Shu Han, muito interessante. O McDowell, professor de filosofia, aborda muito bem essa questão, tá bem? Melhor trabalhar com alguma coisa. Turma, muito bem colocado, Alana Ravena, aluna maravilhosa, muito inteligente. Bom, hoje nós conversamos sobre trabalho como direito humano e social. A gente falou sobre conceitos de trabalho, o conceito pessimista, o conceito otimista. Nós abordamos a questão da relação de emprego, o que é um empregado, o que é um empregador,
o que é um trabalhador autônomo, que, segundo a nossa amiga Alana Ravenna, deve ser o caminho que ela vai trilhar, uma empreendedora, Alana Ravenna, muito bem. Trabalhamos o conceito de alienação de Karl Marx. Nós vimos que o trabalhador produz para outro, perdeu a posse da produção, do produto e da riqueza. E aprendemos também o conceito de mais-valia. É um valor que é produzido pelo trabalhador e é apropriado pelo patrão. Nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre transformações no mundo do trabalho. É aquela música do Raul Seixas. Eu vou desdizer agora o oposto do que disse antes. Nós vamos ver uma outra visão sobre o mundo do trabalho na nossa próxima aula. Abraço carinhoso, Alana Ravenna. Agradeço que tenha gostado. Colando do Gurgueia, Eliseu Martins, Floriano, Palmeira, Queimada Nova, São Pedro do Piauí. Até a semana que vem. Salve, salve e tchau!